Salve galera, Calubação Astronauta na área. O vídeo de hoje vai ser o highlight comentado do jogo que garantiu a minha classificação para o Global Finals. O jogo entre 76ers e Lakers, que vocês já viram aqui na íntegra na série Road to the Global Finals. E hoje a gente vai acompanhar esses highlights muito focados em defesa. Como defender um player ou um PG que não tenha chute e não tenha bom arremesso, como defender jogador no post, como se livrar da defesa por zona e também como se livrar das defesas com dobra, o famoso double team. Não se preocupem com os botões para realizar todas as ações que vocês vão ver. O importante é que vocês foquem na leitura do jogo, na dinâmica de como as coisas estão acontecendo, e mais para frente a gente vai ter vídeos explicando de fato os controles para que vocês possam executar perfeitamente tudo aquilo que está sendo falado aqui. E uma coisa super importante que eu quero falar com vocês também antes da gente começar os highlights é sobre foco emocional. Tenham sempre em mente que vocês não vão ganhar ou perder o jogo numa só bola. Portanto, tenham calma e realizem o jogo como um todo. Pensem no jogo como um todo, para que vocês possam, ao final da partida, que é o que realmente importa, sair com um resultado positivo. Eu sei que por vezes a gente acaba ficando nervoso com bolas fáceis que o computador acaba errando, mas também em contrapartida pensa naquelas bolas mais difíceis que você, por alguma sorte, acabou acertando, para que você tenha um equilíbrio e consiga se acalmar, consiga manter a inteligência emocional no lugar. Ok? Dito isso, bora para os highlights, vamos começar a trabalhar. Embidão se preparando, os lineups de cada equipe, vocês percebem que eu optei por Howard e Davis interno com o Kuzma aberto de SF e o tip-off para Lakers e 76ers. O Peja logo chama o Stay Home, uma defesa um pouco mais aglomerada. Eu, por minha vez, chamo um freelance, mas não deixo de executar o pick and roll. E, a partir desse pick and roll, já parto para cima do Embiid e consigo a primeira falta do jogo. Papai LeBron na linha para o primeiro lance livre. Caixa lá dentro. O segundo também vai ser verde. E a gente vai começar a entender como o Peja ataca. É importante você estudar os seus adversários logo no início do jogo. Ele conduz a bola com o Simmons, obviamente, mas você não precisa marcar o chute de 3 do Simmons. E ele vai constantemente pedir um pick and roll para se livrar da marcação do LeBron, que é um grande marcador. Você precisa sair desses pick and rolls. E como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai se afastar do jogador que está conduzindo a bola, no caso o Simmons, e depois você vai entender quem está vindo fazer o pick nele. De acordo com as suas configurações defensivas, você vai definir se o seu defensor vai passar entre o seu companheiro de equipe e o jogador adversário que está fazendo o pick and roll, como é o caso agora da sequência, ou se ele vai passar por trás do jogador que vier fazer o pick and roll e do seu companheiro de equipe, que é o movimento que a gente vai ver agora. Por quê? Porque o Anthony Davis está programado para ficar a taxa, para ficar colado no Joel Embiid, independentemente do move que o adversário fizer. Portanto, se eu tentar passar no meio dos dois jogadores, eu não vou conseguir e o Simmons vai ficar sozinho. Mas, se eu passo por trás, como aconteceu, o LeBron cai no poste contra o Simmons. E aí é só ter tranquilidade. LeBron é um grande defensor. Basta então manter a base defensiva do LeBron e aguardar pelo move do seu oponente. Quando ele tomar a iniciativa de arremessar, você vai movimentar o seu analógico direito para cima, fazendo a parede e então fazendo com que o Simmons também perca o seu arremesso. Próximo lance que a gente vai acompanhar é uma tentativa de dobra no LeBron no meio da quadra, e sempre que isso ocorrer e você estiver controlando um jogador forte e com bom domínio de bola, você vai agredir essa dobra. Nunca vá para o canto da quadra. Depois de agredir a dobra, observe a rotação defensiva e aí, se for o caso, você decida entre passar ou rasgar direto para o garrafão. Beleza, vamos seguindo. De novo, Simmons contra LeBron no poste baixo, sem dobra, sem desespero. O LeBron é suficientemente bom para guardar o Simmons. Ele então reinicia a jogada, chama mais um pique no Simmons, que não acontece. Ele muda um pouco a estratégia para tentar quebrar, passa a bola e de fato quebra. Apesar de eu conseguir chegar e recuperar com o LeBron,
o passe que ele deu, o toque me voe, me tirou um pouco da jogada. Então, mais uma vez, fugi do pick and roll com o LeBron James, travei o Simmons no poste baixo, sem dobra, o LeBron é suficientemente bom no 1 contra o Simmons. O Page percebe isso e devolve a bola para fora. Vai novamente receber a bola com o Simmons, mais uma tentativa de pique, não deu certo, passe, quebra a minha defesa e eu consigo recuperar. Nesse momento, com o Simmons já controlado pelo LeBron James, eu assumo o Green e faço o roubo de bola. Perceba, eu troco o controle para o Green e eu próprio executo uma dobra, sabendo que o LeBron jamais vai sair do Simmons. Eu executo uma dobra, dou o passe e roubo a bola do Simmons para puxar o contra-ataque com o LeBron e deixar o Green verdinho lá na frente para uma bola de 3. Jogo parelho ainda, eu percebo uma dobra no LeBron no meio da quadra com o Davis solto na ponta e é óbvio que a gente precisa acionar o monocelha. Uma mudança rápida de direção, passe para o Davis e o Embiid não vai conseguir chegar nessa bola. Mais 2 pontos para a gente de maneira rápida. Vocês percebem, 17 segundos no ataque. A gente gastou 7 segundos para fazer 2 pontos. Jogo ainda equilibrado e o Page tenta me surpreender marcando uma zona agora. E contra a zona a gente precisa de agressividade paciente. O que é isso? Você precisa de paciência, você precisa rodar a defesa do adversário, mas você precisa também agredir essa defesa para que a zona se movimente e então crie os seus pontos de desequilíbrio. Veja só, Anthony Davis aberto na ponta sozinho, bola nele, ele vai agredir o meio da zona e lá na outra ponta tem Papai LeBron livre. Bola para Papai, mas esse não vai ser o nosso chute. Papai vai agredir de novo de forma paciente e então a zona na rotação se perde e Anthony Davis está sozinho do outro lado. Aí sim, para subir e fazer mais 2 pontos. No próximo lance, Page continua ainda marcando uma zona, uma puxada de contra-ataque com o Anthony Davis que não deu em nada e mais uma vez a gente vai ter paciência e agressividade. Howard recebe a bola dentro do garrafão e quando ele atrai essa marcação de 3 jogadores do 76ers, a bola sobra livre para o Green chutar. De novo, poderia ter sido o Anthony Davis, não foi. Tenha calma, poderia ter sido o Howard dentro do garrafão, mas o Howard ele vai chamar de fato toda a atenção para que você possa então distribuir para o Green livre. E aí é bucket, é cesta, não vai errar. Verde para ele, mais 3 pontos para o Lakers. Eu separei esse lance aqui para mostrar para vocês que por mais que você faça uma boa marcação, por vezes o talento do jogador vai se sobressair, assim como na vida real. Por mais que Davis e LeBron dobrassem no Simmons, ele foi capaz de fazer a cesta. Se lembre, você não vai ganhar o jogo, nem perder o jogo numa bola. Continue tranquilo e focado no seu jogo. Aqui, nesse lance, dobra no LeBron, bola no Davis, todo mundo acha que vai sair o chute, passe para o Kuzma, mais 2 pontos. Tranquilidade é a chave para achar o homem certo no ataque, por mais que a sua bola não caia. Probabilisticamente, se você fizer tudo certo, na maioria das vezes ela vai cair. Aqui o Green chutou, sozinho não caiu, Davis sozinho não caiu. Mas, vida que segue, sem desespero. E por fim, mas não menos importante, uma tentativa que você pode fazer é colocar o seu jogador defensivo entre o pique e o jogador que possui a bola, o ball handler. Mas cuidado, porque isso pode resultar em 2 pontos fáceis para o seu adversário, caso ele entenda a sua jogada e vá pelo caminho completamente livre deixado pelo LeBron. Beleza, galera? Adversário dominado, vitória conquistada, passaporte para o Global Finals carimbado e eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Nós, como sempre, nos vemos nas quadras. Um abraço, Caluba San.